ministrar, o que Deus vai trazer num culto como esse, né, de Natal, né? Ia ficar muito chavão se eu pregasse de Natal, né? Mas, e Deus, Ele me desafiou, me deu um desafio, e o tema da minha palavra hoje é Jesus Cristo. Amém. Esse é o tema da palavra de hoje. Amém? E eu gostaria que você, se você puder, se você tiver a sua Bíblia, ou seu tablet, seu celular, ou se quiser acompanhar aqui com o Gura, vamos para João, capítulo 1, versículo 1. João 1, 1. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou começar a ler. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam, ou não a derrotaram. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Amém? Em nome de Jesus. Olha só, essa palavra, ela começa falando de Jesus, antes de Jesus estar na terra. Antes de Jesus estar encarnado, antes de ele estar vivendo o ministério dele. E aqui nós vemos que a palavra de Deus, ela coloca Jesus, fala que é o verbo, né? E verbo é ação. Através dele todas as coisas são feitas. Através dele, né, os nossos pecados foram pagos, a dívida foi paga, nós fomos livres e tudo mais. E desde o início já começa a exaltar a Jesus como alguém que retém a luz, alguém que as trevas não podem vencer, alguém que tem um poder maravilhoso. E isso ele estava ainda com Deus. Amém? E todo o poder, toda a autoridade, Deus coloca sobre Jesus. Então Jesus, eu quero que você entenda logo no começo, de que ele tem todo o poder e toda a autoridade dada por Deus. Amém? Ele pode fazer todas as coisas. E para comprovar isso, se você ler comigo no livro de Mateus, no capítulo 28, no verso 18 de Mateus, diz assim: então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Amém? Ele tem toda a autoridade. Quando ele fala, né, o que ele determina, o que ele ensina, a glória e o poder que está sobre ele, ela é magnífica e é gigantesca em todos os lugares. Amém? Seja na terra, seja no céu, seja embaixo da terra, onde for, o nome de Jesus é poderoso. Amém? Não é à toa que quando a gente ora, a gente fala toda hora, né? Em nome de Jesus, né? Porque não é por mim, né? Pelo Rodrigo. Imagina, pobre de mim, em nome do Rodrigo, ou em nome do Saulo, imagine, pior ainda. Não é? Mas em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Esse é o nome poderoso. Ou seja, né? O nosso Senhor, ele era e ele é o mais capacitado, né? Para vir à terra, para ensinar a respeito do amor. Se nós lemos, hoje nós vamos ler bastante, tá? Se nós lemos livro de João, no capítulo 1, no verso 14, João, capítulo 1, é isso? Verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne, amém? O verbo estava com Deus. Aqui, o verbo então, ele se fez carne. Aqui está dizendo quando ele vem encarnado. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, querido, nós vemos que Deus, ele envia Jesus, que estava com ele, como verbo, e ele vem, ele nasce, né, como homem, para então trazer a toda a humanidade um reflexo daquilo que Deus gostaria que a humanidade tivesse. E sabe, tem uma curiosidade aqui nesse verso, que ele a palavra que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu tenho uma Bíblia
que ela referencia o português com o grego e com o hebraico. Então, só por curiosidade, para quem não conhece, a palavra de Deus do Velho Testamento, o original dele foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento ele foi escrito em grego, tá? Então, o que isso tem a ver? Algumas palavras, por mais que os tradutores, eles tentem fazer o melhor que eles podem para trazer o melhor contexto para cada idioma, existem algumas palavras que fica muito difícil de você traduzir, né, por idioma. Então, por exemplo, essa palavra que o Ogura tirou, a palavra que diz ali habitou, né? E habitou, essa palavra habitou, no grego é uma palavra que se chama skeno. Essa é a palavra, habitou em grego é skeno. Repete aí, skeno. Já sabe a palavra em grego, tá vendo? Skeno. E o que significa a palavra skeno? A palavra skeno significa fixar o tabernáculo, ou fixou um tabernáculo, ou armou uma tenda, ou armou uma cabana. A palavra skeno tem a ver em você armar um tabernáculo. E o que isso tem a ver? Por que eu estou dizendo isso? Porque para quem conhece a história, eu não vou ler, mas quando Deus ele chama Moisés para subir até o Monte Sinai, lembram disso? Deus chama Moisés para subir ao Monte Sinai, e quando Moisés está nesse monte, Deus ele começa a falar com Moisés algumas coisas. Ele dá para Moisés os 10 mandamentos, ele fala, dentre as coisas que Deus fala com Moisés, Deus fala assim: eu quero que você construa um tabernáculo. Ele usa a mesma palavra skeno, mas em grego, que eu não peguei, me perdoe, mas é a mesma palavra, só que em hebraico, e que é a mesma de Jesus. Ele fala, eu quero que você levante um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do povo. Então, quando Jesus ele vem no mesmo contexto que Deus queria estar com o povo judeu naquela época no deserto. Tanto é que Moisés ele constrói de fato um tabernáculo. E para quem conhece a história, sabe que Deus também pede para que ele construa um objeto chamado Arca da Aliança. E dentro dessa arca, né, estavam os 10 mandamentos, o maná que caía do céu e o cajado de Arão estavam dentro dessa arca, e a presença de Deus estava ali e ficava dentro desse tabernáculo que ele havia mandado construir. Ou seja, Deus, a vinda de Jesus, querido, é como se fosse uma segunda chance para a humanidade, para que a humanidade pudesse realmente se reencontrar com Deus, amém? Para que a humanidade pudesse se reencontrar com Deus. Isso é tão real, que se você ler comigo ali no livro de Mateus, capítulo 1, no versículo 22 de Mateus, olha o que diz: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Ou seja, né, um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus é Deus conosco. Ou seja, a vinda de Jesus era como se a própria vinda de Deus estivesse no meio de nós. Deus conosco. Amém? Isso era muito importante. Agora, vamos entender um pouco da história do nascimento de Jesus. Se você acompanhar comigo no livro de Lucas, no capítulo 1 de Lucas, no verso 26, diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. No 6º mês. Esse 6º mês, agora eu vou quebrar alguns conceitos que talvez você tinha na sua cabeça. Olha só, para quem não conhece, o judeu, ele não segue o calendário solar como nós seguimos. Ele segue o calendário lunar. Ou seja, os meses de Israel, em alguns países, outros, mas Israel, eles não têm 31 dias, eles têm 29 dias, alguns 28 dias,
porque eles seguem o ciclo da lua ao invés do ciclo do sol. Então, os meses deles são diferentes. Então, por curiosidade, o 6º mês, aqui diz que o anjo apareceu para Maria no 6º mês. O 6º mês no calendário judaico é um mês chamado Elul. E-L-U-L, Elul. Esse mês Elul, para nós, é equivalente ao mês de agosto, setembro. Ele está entre esses 2 meses, agosto e setembro. Por que eu estou dizendo isso? Maria engravidou no 6º mês, né? Como o anjo apareceu aqui para ela. Se você contar então, mais ou menos, entre agosto e setembro, vamos contar, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então Jesus deve ter nascido entre maio e junho, não em dezembro. Outro detalhe, se você for comigo em Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao verso 11, olha o que diz aqui. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo. Esse relato aqui é logo após Jesus ter nascido. Jesus nasceu, amém? Aconteceu isso. Jesus nasceu e aconteceu isso que eu estou lendo. Ora, havia naquele mesmo lugar pastores de ovelhas, amém? Que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha só, amém? Agora nós percebemos uma coisa: haviam pastores de ovelha trabalhando com as ovelhas, certo? Israel, eles, em questão de temperatura, em questão de estações do ano, Israel é igual aos Estados Unidos. Ou seja, em dezembro está frio, muito frio. Como que um pastor estaria trabalhando a menos 22 com ovelhas fora no campo? Entende? Então, Jesus, ele não nasceu em dezembro. Não nasceu dia 25 de dezembro. Aí você agora, estou vendo umas crianças chorando aqui, fica calmo. Amém? Poxa, mas se Jesus não nasceu em dezembro, por que é que então nós comemoramos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro? Por que existe isso? Agora eu vou contar um pouco da história para vocês. Roma, ela sempre... na época de Jesus, Roma era o estado ou o país que dominava, certo? Ele tinha todos os exércitos e tudo mais. Com o passar do tempo, né? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu, e os anos foram passando, né? E o que acontece? Existia um imperador chamado Constantino. Não sei se alguém já ouviu falar desse homem. E ele era um general que ele tinha um exército de Roma. E um dia conta a história que ele estava indo guerrear contra um povo, e ele vê no céu um sinal de uma cruz. E ele diz a história que ele entende que aquele sinal da cruz era como se Deus estivesse dizendo assim para ele: com este sinal você vencerá a sua guerra. E diz que ele pegou tinta, ele pegou alguma coisa e fez os símbolos da cruz em todos os escudos dos soldados, e eles venceram a guerra. E diz ali que ele se converte, ele começa a seguir a Deus, né? Só que Constantino, ele tinha um problema. O que acontecia? Roma, eles tinham deuses pagãos, eles gostavam de outros deuses, eles tinham outros deuses. Então, como que, mesmo ele sendo imperador, ele não poderia impor para que Roma se transformasse em todo mundo cristão, porque haveria todo um problema. Então, o que acontece propriamente dita no dia 25 de dezembro? Existe um deus pagão, um deus em letra minúscula, tá? Chamado Mitra. Esse deus é o deus do sol deles, é o deus do sol de Roma. E esse deus Mitra, ele tinha a data de nascimento no dia 25 de dezembro.
E Constantino e mais o povo que havia se convertido queria colocar algum dia para adorar a Jesus Cristo. Algum dia para, como Jesus não tinha um nascimento, que dia seria? Então eles pegam um dia que todo mundo já comemorava e colocam então como se o nascimento de Jesus fosse naquele dia, né? E aí nasce o tal do Natalis Solis Invicti, que é em italiano, não fala italiano, mas significa o nascimento do sol invicto. E aí começa então a celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Agora, algumas pessoas dizem assim, poxa, se não é o nascimento de Jesus nesse dia, então nós estamos celebrando uma coisa totalmente errada. Nós não deveríamos talvez comemorar isso, porque está meio que escondido, tem um negócio errado atrás. Eu diria para você, realmente, se for, nós não deveríamos comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. Agora eu vou ser crucificado aqui no altar. Né? Nós não deveríamos mesmo. Só que o que acontece? O que eu posso dizer a esse respeito? Para acalmar o nosso coração hoje. Na verdade, nós temos que celebrar Jesus todos os dias. Não só num dia. Amém? Não só num dia. Então, no dia 25 de dezembro, por mais que ele é considerado, em alguns lugares, uma festa pagã, mas quem fez todas as coisas foi Deus. Quem fez todos os dias foi Deus. Quem construiu tudo foi Deus. E para Deus há toda honra e toda glória. Amém? O diabo, ele pode tentar corromper qualquer coisa que Deus criou. Só que se nós orarmos e consagrarmos ao Senhor, ela é sempre do Senhor. Amém? Então, né, eu não julgo ou critico quem celebra esse dia. Amém? E nós celebramos sim o nascimento de Cristo. Né? Porque é um dia de lembrar. Se esse é um dia que todo mundo se lembra, então esse é um dia que nós vamos adorar ao Senhor. Mas todos os dias temos que adorar ao Senhor. Amém? Agora, uma vez explicando tudo isso para vocês, vamos voltar lá para a história de Maria. Lucas capítulo 1 de novo, no verso 27. Diz assim: a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. Quer dizer, José, ele era descendente de Davi, tá? E o nome da virgem era Maria. Tem uma coisa nesse versículo que me chama a atenção. Olha o que ele diz no comecinho. Uma virgem desposada. Como assim uma virgem desposada? Ele era, tipo, divorciada? Não sei se vocês já perceberam nisso. Eu fui pesquisar o que é esse desposada. O que é o desposada para o judeu? O desposada era uma mulher que ela tinha um compromisso de casar com um homem. É o noivado deles. Só que ainda não tinha se consumado. Então, tanto é que a mulher que era desposada de um homem, mesmo que ainda não tinha casado com ele, o homem já chamava de esposa. Era desposada, amém? Por isso aqui, então Maria, ela já tinha um compromisso com José. Só que quando você era desposada, você não poderia ter relações sexuais. Se a mulher tivesse relações sexuais desposada, era uma grande vergonha para a família dela. Era uma grande vergonha. Então ela se mantinha virgem. Então até aqui Maria estava no contexto, amém? Então, verso 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito, ela ficou preocupada, né? Com aquelas palavras. Verso 20, continua. E considerava, que saudação seria essa? Né? Como assim, veio um anjo agraciado e disse-lhe, né? Então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Em outras palavras, visto que eu sou virgem, nunca tive relações
com nenhum homem. E respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em tua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero entrar um pouquinho na história de Maria. Um pouco só, tá bem? Imagina uma situação como essa. Maria era virgem, num povoado. Eles moravam em Jericó, que era um povoado de não muitas pessoas. Era um povo que devia ter, sei lá, 500, 600 pessoas. Então você imagina que todo mundo sabia da vida de todo mundo. E havia uma lei, né, que a mulher desposada, ela não poderia ter relação. E de repente aparece um anjo e diz para ela: olha, você, agraciada mulher, ó, você foi abençoada demais. Você vai ficar grávida do Filho de Deus. Você imagina como ela recebeu isso? Ela até pergunta, né? Como? Como que isso vai acontecer? Eu não tive relação com nenhum homem, né? E aí ele fala: mas o Espírito virá sobre ti, você dará luz a um Filho de Deus e colocará o nome de Jesus e tal. E ele fala ali para ela. No resto da história, não li, mas ela pede para que o anjo também vá e fale com José. Porque como que ela ia explicar para José? Né? Então, tudo bem, anjo, mas vá lá e fala com José. E aí diz que o anjo fala com José e José entende. Só que eles tinham um problema. Eles tinham um grande problema. Porque se as pessoas descobrissem que ela estava grávida, e mesmo que fosse de José, ela poderia ser até apedrejada, ela poderia ter que passar por várias coisas. E eu vou falar uma outra coisa agravante na vida de Maria. Você sabe com quantos anos, aproximadamente, uma mulher judia naquela época, ela se casava? Entre 12 a 14 anos de idade. Maria tinha entre 12 a 14 anos quando isso aconteceu com ela. E aí ela recebe esse privilégio de Deus, certo? E imagina o desafio que foi você crescer, né? E enfim, e escutar, né? Assim, ela contou talvez para as pessoas, né? Olha, gente, é filho de Deus, né? Imagina as pessoas ali como que foi isso, como que elas encararam isso. E José, né, também, por mais que ele ouviu do anjo, mas para ele também não deve ter sido fácil. Foi um momento muito difícil. Até por curiosidade, sabem que contavam-se histórias, inclusive contou-se até próximo da Primeira e Segunda Guerra, que na verdade Maria, contavam, né, que Maria ela teve um caso com um soldado romano e ela engravidou desse soldado romano. Contavam isso. E assim, isso é um absurdo, amém? Absurdo. Agora, naquela época, as pessoas, elas também, algumas delas, achavam que Jesus não era filho de Deus ou nem de José. Quer ver um exemplo? Se você abrir comigo em João, ou ler aqui João capítulo 8, verso 41, esse texto aqui está em um contexto onde Jesus, ele está discutindo, ele está conversando com os fariseus. E nesse capítulo é aquele que Jesus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está nesse contexto e ele está discutindo com eles. Agora olha o que os fariseus falam para Jesus em um momento. Eles falam assim, Jesus está falando assim: vós fazeis as obras do vosso pai. Aí os fariseus disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Isso parece uma ironia. Nós não somos de fornicação. Eu nasci do meu pai e da minha mãe. Não parece que é uma ironia? Como se ele tivesse... Talvez, Jesus, você, não sei se você nasceu do seu pai. Então, havia essa história. Olha o que Jesus, ele teve que passar. Olha o que Maria
teve que passar. Lembrando que ele era o verbo, amém? Ele tinha todo o poder. E ele estava na terra com todo esse poder. Amém? Agora, Jesus, com toda essa dificuldade, ele vai crescendo. Jesus, ele vai crescendo. E olha o que Jesus faz quando ele tinha 12 anos de idade. Em Lucas capítulo 2, do 41 a 52. Lucas, amém. Diz assim: ora, todos os anos iam seus pais, os pais de Jesus, a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, né? E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José, nem a sua mãe. Gente, vamos parar aqui um pouco. Eles foram numa festa, lá em Jerusalém. Aí acabou a festa da Páscoa, eles foram embora. Jesus ficou lá. Eles nem viram que Jesus não estava. Que pai é esse? Falar, viu, né? Nem perceberam que Jesus não estava lá. Aí continua. Eles pensavam que eles te viria de companhia pelo outro caminho. Andaram a caminho de um dia e procuravam-no dentre os parentes e conhecidos. E como não encontraram Jesus, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, na sinagoga, assentado no meio dos doutores da lei, ouvindo eles e interrogando eles. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. Jesus, com 12 anos, estava sentado no meio do povo que pregava. E ele falando com o povo, e o povo olhando para ele e falando: meu, esse menino é muito inteligente, como ele sabe dessas coisas? Porque ele é filho de Deus, amém? Não tinha como comparar. Aí, e quando os pais o viram, maravilharam-se e disseram para sua mãe: filho, disseram-lhe, né? Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Por que vocês estavam procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Né? Falando de Deus. E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E ele era-lhe sujeito. Jesus, contudo, ele respeitava o pai e a mãe dele, Maria e José. E a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Olha isso. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Maria, ela guardava dentro dela tudo que o anjo havia dito. E ela, imagina, talvez ela não tinha tido uma conversa com Jesus. Ali, ó, Jesus, deixa eu contar uma coisa. Um dia, um anjo chamado Gabriel veio até mim. Talvez Jesus já até sabia. Mas ela guardava isso, esperando talvez a hora certa, né? Imagina, o coração dela, né? E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens, amém? Então Jesus, queridos, ele vai crescendo, ele vai tendo a vida dele, ele vai seguindo. E lá em Lucas capítulo 3, do 21 a 23, então acontece algo que marca Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, então Jesus foi batizado, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou eu tenho um compromisso contigo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli. Então o ponto é, Jesus então com quase 30 anos, ele é batizado. E quando ele é batizado, uma voz do céu fala assim: esse é meu filho, a quem eu me comprazo. Esse é meu filho, a quem eu tenho um compromisso. As pessoas ouviram Deus falar ali, né? Então Jesus, ele é batizado. E aí, querido, então, oficialmente, começa o ministério de Jesus. Jesus, ele fez muitas obras. Eu posso dizer para vocês, olha só, Jesus, ele fez multiplicação dos pães e dos peixes, amém? Transformou água em vinho, ele curou um cego de nascença, ressuscitou Lázaro, curou a sogra de Pedro. Pedro devia amar a sogra, amém? Curou a sogra de Pedro. Jesus andou sobre as águas, ele libertou o endemoniado de Gadareno,
Amém? Jesus, ele fez muitas e muitas e muitas e muitas coisas. Mas talvez a maior coisa que Jesus, ele fez foi quando ele aboliu a morte. Foi quando ele derrotou o diabo naquela cruz. Amém? Amém. Essa foi a maior obra que Jesus fez, no meu ponto de vista. Você pode discordar de mim. Eu sou pastor, cuidado de discordar do pastor. Mas essa foi a maior obra que Jesus fez. Por quê? Porque quando Deus, ele faz Adão, eu quero que você entenda isso, para quem não conhece. Quando Deus, ele faz Adão, ele dá a Adão uma autoridade sobre a vida, né? Então Adão, ele tinha essa autoridade sobre a vida. Só que Deus, ele fala assim para Adão: Adão, se você comer desse fruto, então o pecado virá sobre você, você morrerá. Você morrerá, porque virá o pecado. E o pecado gera a morte, né? Então você vai ficar escravo deste pecado. Este pecado, ele ficará sobre você. E este pecado vai gerar a morte. Quer ver uma coisa importante? Em Romanos capítulo 6, verso 16, diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos àquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Vou traduzir isso para a língua de hoje. Esse versículo, traduzindo, ele está dizendo assim: você se torna servo daquele quem você obedece, daquele quem te domina. Você é escravo daquilo que te domina. Se você é dominado pelo pecado, então você vai ter a consequência da morte. Só que se você é dominado, se você é obediente, então você receberá a justiça. Entende? Amém? Então a morte, ela veio por conta disso. Agora, em Romanos capítulo 5, verso 15 de Romanos 5,15, diz o seguinte: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Se por conta de um homem a humanidade, ela foi para o mal, ela recebeu a morte, mas por conta de um homem também, a humanidade inteira recebe a vida. Amém? E continua mais um pouquinho à frente, no 18, diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também só um ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Amém, queridos? Olha o poder que Jesus ele tem. Amém? E é isso que eu quero. Eu tenho mais 2 versículos para ler, mas nesse momento aqui, eu sei que eu estou lendo bastante, porque hoje eu quero que você entenda um pouco mais de Jesus. Às vezes, nós chegamos nessa época de Natal, muitas pessoas nem se lembram, às vezes, que a gente, teoricamente, celebra o nascimento de Jesus. E muitos lembram do Papai Noel, lembram do presente, né? Lembram daquele arroz de forno que a sua mãe sempre faz no Natal, aquele frango, aquele Chester, né? Que não tem aqui, que tem só no Brasil, né? A gente lembra do que a gente vai comer, do que a gente vai fazer. E quando nós lembramos de Jesus, nós, amém, Jesus, que legal, né? Só que hoje eu quero que você entenda quão maravilhoso e quão importante foi a vinda de Jesus. Não foi fácil. Jesus, ele estava no céu com toda a honra, glória e poder de Deus. Amém? Ele não tinha dor, ele não tinha nada. Jesus estava no céu, querido, com toda a honra, glória, com tudo que Deus poderia dar para ele. Ele estava guardado, ele estava em paz, ele estava feliz, ele estava bem.
Então, mas por amor à humanidade, Deus, Ele diz assim: eu preciso do meu filho que você vá na terra, porque as pessoas estão deixando de amar uns aos outros, elas estão se corrompendo, elas estão decidindo sempre pelo pecado, e Satanás tem roubado a vida delas, e elas têm sido destruídas. É necessário que alguém vá até aquele lugar e ensine estas pessoas que existe um outro caminho, que existe o amor verdadeiro, que existe um Deus que é um Pai que o ama. E Jesus diz assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Jesus, Ele vem, e não foi fácil. A gravidez da mãe dele não foi fácil, o que os pais passaram não foi fácil. Jesus, desde criança, ele era perseguido. As pessoas, algumas, achavam que ele era um filho bastardo, que ele não era filho de Maria. E ele foi passando e foi crescendo, e quando Jesus ele tem a maturidade, é batizado, e então ele começa a fazer o ministério, muitos negavam a ele, muitos diziam para ele: você não é ninguém, quem é você para pregar? Você é pecador. E Jesus curando, amando as pessoas, fazendo o melhor que ele podia fazer, entregando do amor, entregando a salvação, mostrando o caminho. E mesmo assim muitas pessoas o julgavam, até o dia que Jesus foi crucificado numa cruz, que é onde Satanás achava que havia derrotado a Jesus Cristo, amém? Só que Jesus Cristo, ele vai, na hora que ele morre, ele vai até o inferno, né? Porque ele foi levado por conta do pecado, que os homens o condenaram como pecador, e todo pecador ia para o inferno, mas os homens condenaram Jesus como pecador, mas Deus nunca viu pecado em Jesus. E ele vai injustamente ao inferno, e quando ele vai, diz, né, a história que ele entra no inferno, e toda a glória e a luz que resplandecia da unção do Senhor nele, entra e clareia aquele inferno, os demônios se prostram, e ele passa por eles, e ele pega da mão do diabo as chaves que trancavam os pecadores, e dá então para nós a oportunidade de se arrependermos dos nossos pecados e sermos livres. E ele ressuscita ao terceiro dia, amém? E ele ressuscita ao terceiro dia. E lá em Atos, capítulo 1 de Atos, eu até li isso com a célula de casais essa semana, mas eu acho importante ler com vocês aqui. Em Atos, capítulo 1, no versículo 3, diz assim: depois do seu sofrimento, ou seja, Jesus sofreu. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Ou seja, depois de tudo, Jesus ressuscitou. E ele mostra para as pessoas, para os discípulos, que ele estava vivo muitas vezes, né? Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Gente, presta atenção. Jesus passou por um monte de coisa. Ele morreu, foi humilhado naquela cruz, passou um monte de coisa, morreu, ressuscitou. Ele poderia ter ido para Deus, não poderia? Ele poderia ter, acabou, gente, Pai, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu não tenho mais nada, acabou. Mas ele ainda fica 40 dias vivo, dando direções aos discípulos. E não vou ler, mas tem histórias de discípulos que estavam se desviando do caminho, e Jesus vai atrás deles e fala: não desvia não, meu irmão, volta para mim, volta para mim. O próprio Pedro quis desviar, e Jesus vai atrás dele no mar e fala: vem para mim, Pedro, se você me ama. Lembra, Pedro negou a Jesus por 3 vezes, lembra disso? Ele foi negado 3 vezes, e isso consumiu Pedro, consumia Pedro. Eu neguei ao meu Senhor, eu neguei ao meu Senhor, eu neguei ao meu Senhor. E em um dado momento, Jesus já ressurreto, ele vai até Pedro e chama Pedro, e Pedro vem, e Pedro cabisbaixo, e Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Segunda vez: te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, então cuida das minhas ovelhas. Por 3 vezes, Jesus faz com que Pedro o aceite de novo. Amém? Por quê? Porque Jesus se importa. Porque Ele se importa. Ele se importa comigo e com você. Muitos de nós não damos a mínima para Jesus, mas Ele dá tudo por você e por mim. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Amém. E Ele está vivo ao lado do Pai. Amém? E aí continua aqui a história.
Certa ocasião, verso 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, presta atenção, tendo dito isto, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, e que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Posso ouvir um amém? Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ou seja, Jesus passou por tudo isso. Eles ficaram olhando para Jesus subir, e o anjo assim: por que vocês estão olhando? Em outras palavras, agora peguem tudo que Jesus ensinou vocês, tudo que Jesus pregou, tudo que Ele te amou, tudo que Ele fez por você, e agora vai e fala para as outras pessoas. Vai e multiplica esse amor, porque um dia, da mesma forma como vocês viram Ele subir, Ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu creio nisso. Já se passaram 2018 anos, e não importam se vão passar mais 2000 anos, mas enquanto eu for vivo, eu vou continuar esperando, como se Ele fosse voltar hoje. Como se Ele fosse voltar hoje. E por isso que eu continuo pregando, e falando, e orando, e amando a Jesus. Amém? Jesus, Ele é conosco. Amém? Pode pôr louvor, Augura. Jesus, Ele é... Não está ainda não? Desculpa, então não é o louvor ainda. Amém? Mas pode pôr bem baixinho. Pode pôr louvor. Põe um outro então, bem baixinho, porque eu quero entrar num outro ponto, detalhe aqui. Amém? Então, olha só, hoje nós estamos reunidos neste lugar. Deus te trouxe bem baixinho. Hoje, Deus, Ele nos reúne bem baixinho, Augura, neste lugar, neste dia, nesse culto especial de Natal. Não para que nós estivéssemos... Estou muito feliz que tem convidados hoje aqui, tem pessoas novas. Estou muito feliz por sua visita aqui. Estou feliz também porque depois nós vamos cear juntos, nós vamos comer juntos, amém? Só que eu creio, sabe, que Deus, Ele cria estratégias para falar conosco. Eu não sei quanto tempo faz que você não vinha na igreja. Ou talvez eu não sei há quanto tempo você não ouvia falar de Jesus como você está ouvindo falar aqui hoje. Desta maneira, sabe? E Deus te trouxe aqui para te falar de Jesus. De Jesus. Ele não está aqui pregando religião, amém? Ele não está dizendo assim para você, ó, vá agora, frequente a igreja, céu na nossa terra, todo domingo às 5 da tarde. Mas se quiser vir, tá aberto, amém? Não, mas ele está dizendo assim: conheça Jesus, conheça Jesus Cristo, conheça Jesus Cristo, entenda quem Ele é. Se você entender, querido, se você entender que Ele não está morto, mas que Ele está vivo, e está ao lado do Pai, você vai perceber que a sua luta não é sua, é dele. Se Ele se importou com as pessoas 40 dias ainda após tendo sido humilhado, sofrido, e hoje Ele volta para o Pai, está do lado do Pai. Se Ele está lá, você acha que Ele desistiu de mim ou de você? Você acha que Ele não se importa com você ou com as suas coisas? Sabe, tem uma linha de estudo cristão que diz, eu não vou dizer se é real ou não, porque eu particularmente não estudei 100% isso, então eu não posso pregar isso que eu vou dizer, mas eu vou dizer algo que eu acho que pode ser verídico.
Vocês viram que eu acabei de ler? Que Jesus estava com eles e os discípulos viram Jesus subir. Amém? Jesus subiu em carne e osso para o céu. Não existe um túmulo de Jesus. Existe, né? Você pode encontrar algumas coisas de Jesus, mas você não vai encontrar os ossos de Jesus. Você não vai encontrar nada de Jesus, porque ele subiu em carne e osso. Existe uma linha teológica que diz que Jesus, diferente de nós que receberemos um novo corpo, diz que Jesus vai manter o mesmo corpo. Ele mantém o mesmo corpo, porque o pecado ficou incumbido daquele corpo dele. E ele leva esse corpo e diz que no céu ele continua ainda com as marcas nas suas mãos. Eu posso dizer para vocês que eu acredito que pode ser real. Eu não posso dizer 100% para você, porque eu ainda não estudei isso 100% biblicamente. Mas contudo, eu acho que faz sentido. Porque nós aprendemos muitas vezes que todas as vezes que nós pecamos, nós colocamos Jesus de volta na cruz. Quem já ouviu isso? Cada vez que você peca, você coloca Jesus de volta na cruz. Então eu não acho que isso é por acaso. Por amor a mim e você, ele subiu. Por amor a mim e você, ele fez grandes coisas. Amém? E agora sim, nesse conceito, eu vou pedir para a pastora vir até aqui, em nome de Jesus. As crianças vão vir com a pastora. Ô, Bura, pode pôr aquele louvor agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia.